Na manhã de 12 de junho, um Boeing 787-8 Dreamliner da Air India decolou da pista com 242 vidas a bordo. E em poucos segundos, tudo mudou para sempre. Um avião com 242 pessoas a bordo caiu nessa manhã na Índia. Os Estados Unidos estão na Índia para investigar a queda de um avião que deixou mais de 270 mortos. O avião, feito para voar alto, mal chegou a subir 190 metros antes de cair em um impacto brutal, que deixou um rastro de destruição e mais de 270 mortos. Um desastre entre os maiores da aviação moderna. Mas entre tantos números que chocam e paralisam, há uma história única, impossível de ignorar. A de Vishwas Kumar Ahmed, o passageiro da poltrona 11A, o único sobrevivente desse desastre inimaginável. Ele viu o inferno de perto, enfrentou a morte quando todos ao redor pereceram, e agora, pela primeira vez, quebra o silêncio e revela a verdade por trás daquela queda. O que realmente aconteceu naquele voo? Como um homem conseguiu desafiar todas as probabilidades e sair vivo? É isso que vamos descobrir. O avião que caiu naquela fatídica manhã não era um modelo qualquer. O Boeing 787-8 Dreamliner representa uma revolução na aviação moderna. Tecnologia de ponta, design arrojado, construção leve, motores potentes que prometem voos mais rápidos e econômicos. Para a Air India, uma das maiores companhias aéreas do país, era uma peça central em sua frota, símbolo do progresso e da ambição para conectar a Índia ao mundo com conforto e segurança. O destino daquele voo era Londres, onde Vishwas Kumar e seu irmão Ajay viviam, imersos numa vida comum em meio à agitação da capital inglesa. Para eles, a viagem era um reencontro com raízes, uma conexão com a terra natal e a família que ficou para trás. Depois de dias entre parentes, comida tradicional e memórias, o momento de retornar se aproximava. E como qualquer viagem, misturava expectativa, ansiedade e aquele frio na barriga que acompanha a decolagem. Às 8h30 da manhã, o Dreamliner alinhou-se à pista do Aeroporto Internacional de Delhi. Os motores rugiram com potência máxima e o gigantesco avião começou sua corrida, impulsionado pela força de milhares de cavalos vapor. Com 57 metros de comprimento e 60 metros de envergadura, o avião parecia desafiar o céu com sua estrutura leve e aerodinâmica, preparado para voar distâncias enormes, até 13.500 quilômetros sem escala. Mas algo inexplicável aconteceu nos primeiros segundos após a decolagem. O que deveria ser uma subida gradual, suave, quase imperceptível, transformou-se em um voo trêmulo, anormal. Em vez de ganhar altura, o Dreamliner permaneceu estagnado a apenas 190 metros. Um limite assustadoramente baixo para uma aeronave daquela categoria. Para um avião projetado para voar em altitudes de cruzeiro acima de 10.000 metros, esse era um sinal claro de que algo estava errado. Os passageiros começaram a perceber que o voo não seguia o padrão habitual. Luzes internas piscavam em verde e branco, um sinal nunca visto antes. O avião oscilava, planava e buscava estabilidade, mas não havia progresso. E o medo silencioso começou a se infiltrar na cabine. Do lado de fora, testemunhas conseguiram registrar imagens raras. O Boeing 787 pairando a baixa altitude, em um movimento quase sobrenatural. O trem de pouso ainda não havia sido recolhido. As asas não estavam na posição correta. Um espetáculo de tensão que culminaria em tragédia. Na cabine, dois pilotos experientes, o capitão Sumet Barbal e o copiloto Clive Kundar, somavam mais de 9.000 horas de voo combinadas. Eles entenderam que o controle estava perdido. Em uma última tentativa desesperada, enviaram um pedido de socorro. Mayday, perdendo potência sem sustentação. Essas foram as últimas palavras da aeronave antes do impacto. Mas o que levou o Dreamliner a esse colapso tão repentino? Até agora, as investigações indicam algumas possibilidades, ainda em aberto e cheias de incógnitas. Pode ter sido uma falha mecânica súbita, talvez ligada ao sistema de controle de voo ou ao motor. Há também a hipótese de erro humano, falha de manutenção ou até mesmo condições climáticas inesperadas, fatores que costumam se combinar para criar o cenário perfeito para o desastre. No entanto, a velocidade com que tudo aconteceu, menos de 30 segundos entre a decolagem e a queda, sugere que o avião não teve chance sequer de reagir. Era uma queda livre rumo ao solo,
uma sequência de falhas e destino que ninguém poderia ter previsto. Outro ponto relevante é a localização do impacto. O avião não caiu em um campo vazio, longe de populações, mas sim sobre um prédio, uma faculdade de medicina, lotada na hora do almoço. Cerca de 50 pessoas que estavam naquele local foram vitimadas instantaneamente, aumentando ainda mais a tragédia. Dentro da aeronave, o caos se instaurou em questão de segundos. Não houve tempo para pânico, para gritos e preces. O impacto foi tão violento que eliminou praticamente todos os passageiros e tripulantes, deixando apenas uma pessoa viva para contar a história. Enquanto os destroços ainda queimavam, equipes de resgate lutavam contra o tempo para encontrar sobreviventes. As horas se arrastaram até que a notícia surpreendente chegasse. Havia um sobrevivente. O passageiro da poltrona 11A, Vishwas Kumar Ahmed. Mas antes de contar como isso foi possível, é importante entender o cenário completo. Em acidentes aéreos, a chance de sobrevivência pode variar dramaticamente conforme o lugar onde o passageiro está sentado. Estatísticas recentes indicam que as posições traseiras da aeronave têm taxas menores de fatalidade, cerca de 32%. As da frente, próximas à cabine, chegam a 38%. O meio da aeronave, que inclui a área próxima às asas, onde Vishwas estava, tem uma taxa alarmante de mortalidade, quase 40%. Além disso, o local onde o avião bate, na maioria das vezes, é na frente, que recebe o maior impacto e está próximo aos motores e tanques de combustível, aumentando a possibilidade de incêndio e explosão. Vishwas estava justamente na fronteira entre a parte da frente e o meio, cercado por perigo por todos os lados. Dificilmente alguém sobreviveria ali. Mas a verdade é que, por mais que os números mostrem tendências, cada acidente tem seus detalhes únicos, seus fatores imprevisíveis. E o milagre de Vishwas é a prova viva disso. Essa é a história que vamos contar a seguir. O relato de um homem que enfrentou o impossível, sobreviveu ao inferno e agora traz à luz os detalhes da queda e suas consequências humanas. No instante em que o Boeing 787-8 Dreamliner começou sua decolagem, tudo parecia dentro do esperado, mas bastaram segundos para que o cenário mudasse de forma dramática, e o que era para ser uma simples jornada entre Delhi e Londres se transformou numa queda livre rumo ao desastre. O avião já não subia como deveria. Ele pairava baixo, os motores rugiam como nunca, mas a aeronave permanecia presa a poucos metros do solo, quase que batendo as asas nos prédios próximos. A tripulação fez tudo o que estava ao alcance. Tentou ajustar a potência, corrigir o curso, manter a estabilidade. Mas os sistemas essenciais começaram a falhar. A sensação para quem estava dentro da cabine devia ser indescritível. Imagine estar num gigante de metal, voando apenas alguns metros acima do chão, sabendo que aquele não é o lugar onde um avião deveria estar. Sentir a instabilidade, o barulho dos motores lutando para manter a aeronave no ar, as luzes piscando, os alertas sonoros desesperadores, o coração de cada passageiro certamente disparava em um ritmo frenético, misturando esperança e medo. As causas ainda são objeto de investigações oficiais, mas especialistas já apontam para algumas possibilidades que podem ter desencadeado a tragédia. Uma hipótese levantada é uma falha técnica grave no sistema de controle de voo, um componente eletrônico que gerencia a estabilidade da aeronave. Se esse sistema falha, o piloto perde o controle do avião e a aeronave pode entrar em uma situação conhecida como stall, ou perda de sustentação. Nessa condição, o avião não consegue manter a altitude e começa a cair, independentemente da potência dos motores. Outra possibilidade está relacionada ao motor. O Boeing 787-8 é equipado com motores Rolls-Royce Trent 1000, altamente sofisticados, mas que, como qualquer máquina, não estão isentos de falhas. Um problema súbito no motor, como perda de potência, superaquecimento ou até mesmo uma ruptura interna, pode ter causado a incapacidade de sustentar o voo. Não podemos esquecer ainda as condições climáticas naquele momento. Embora não houvesse grandes tempestades previstas, a baixa visibilidade causada pela névoa matinal, combinada com ventos fortes em altitude, podem ter contribuído para a instabilidade do avião. Além disso, a possibilidade de erro humano, seja por falha no procedimento, desatenção ou mau julgamento, também está sendo avaliada pelas autoridades. É comum que acidentes tenham causas múltiplas, uma combinação de fatores técnicos, humanos e ambientais. O que se sabe, porém,
é que o avião não conseguiu alcançar a altitude segura e começou a se aproximar perigosamente do solo. Era um cenário catastrófico que exigia uma reação imediata e precisa da tripulação. Testemunhas que estavam próximas ao aeroporto relataram um barulho estranho, um grito metálico e depois um silêncio absoluto, um prenúncio do que estava por vir. Um fotógrafo amador capturou imagens raras da aeronave pouco antes do impacto. O trem de pouso ainda abaixado, a asa tremendo, fumaça saindo do motor direito. E então, o impacto. O Boeing 787-8 colidiu violentamente contra o prédio de uma faculdade de medicina, onde dezenas de estudantes e funcionários estavam naquele momento. O estrondo foi tão forte que foi ouvido a quilômetros de distância. Janelas explodiram, paredes desabaram. O fogo se espalhou rapidamente pelo local. Dentro da aeronave, a violência do choque foi fatal. A fuselagem se partiu, e as chamas tomaram conta do avião em segundos. Para a maioria dos passageiros e tripulantes, não houve tempo para a reação, apenas o terror do impacto e a rápida disseminação do fogo. Entre os escombros, a confusão era total. Alarmes soavam, pessoas gritavam por socorro, enquanto equipes de resgate corriam contra o tempo para apagar as chamas e retirar corpos. O calor era insuportável, a fumaça densa tornava quase impossível enxergar ou respirar. No meio desse inferno, algo surpreendente aconteceu. Vishwash Kumar, sentado na poltrona 11A, conseguiu se mover. Ele estava vivo. Como isso foi possível? A resposta parece estar na combinação improvável de fatores: a posição em que ele estava sentado, a estrutura ao seu redor que absorveu parte do impacto e talvez um toque de sorte quase sobrenatural. Ele saiu do avião com o corpo queimado, ferido, machucado, mas consciente. O milagre de sua sobrevivência rapidamente ganhou os holofotes, pois, enquanto ele rastejava para fora da tragédia, o resto dos passageiros e tripulantes não tiveram a mesma sorte. Investigadores encontraram Vishwash ainda perto dos escombros, tentando entender o que havia acontecido. Ele não conseguia acreditar no que tinha vivido, e nem nós. O silêncio do sobrevivente quebrava o véu de mistério que envolvia o acidente. Suas palavras revelaram um quadro devastador. Pessoas queimando vivas ao seu lado, corpos espalhados, a fumaça sufocante, a dor física extrema. Mas também mostravam a força da vontade humana, a luta pela sobrevivência mesmo diante do impossível. Para os familiares, amigos e para toda a nação, o acidente do voo da Air India foi uma chaga aberta. Um lembrete cruel dos riscos da aviação e da fragilidade da vida. A busca por respostas, justiça e prevenção continua firme. Mas o relato de Vishwash Kumar nos força a olhar para além dos números e estatísticas. Ele nos lembra que por trás de cada tragédia aérea há histórias humanas, de medo, de coragem, de perdas e milagres. E é essa verdade que vamos explorar na próxima parte, onde o próprio Vishwash conta como sobreviveu ao inferno e como esse momento mudou para sempre sua vida. Imagine estar no meio de um pesadelo do qual parece impossível escapar. Imagine sentir o calor das chamas lambendo seu corpo, o cheiro sufocante da fumaça tomando seus pulmões, o som desesperador dos gritos de pessoas ao seu redor. Agora imagine que, contra todas as probabilidades, você está vivo e precisa encontrar forças para lutar por mais alguns minutos, por mais algumas horas, por mais um instante. Essa é a realidade que Vishwash Kumar, o único sobrevivente do acidente do Boeing 787-8 da Air India, nos contou ao quebrar o silêncio que o aprisionava desde aquele dia fatídico. Ele estava sentado na poltrona 11A, perto da saída de emergência, quando tudo começou a desmoronar. No momento do impacto, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, só sentia uma pressão enorme, um impacto tão forte que parecia que meu corpo ia se despedaçar. Quando o avião bateu, foi como se o chão desaparecesse debaixo de mim. Relembrou Vishwash, com a voz embargada. A fuselagem do avião começou a se incendiar rapidamente. O calor era intenso, e ele sentiu suas mãos queimando ao tentar abrir a pequena abertura da lateral do avião. Justamente na saída de emergência, o único caminho possível para escapar daquele inferno. Eu vi pessoas morrendo ao meu lado. Uma mulher, 2 outros passageiros, queimando vivos. Eu queria ajudar, queria fazer algo, mas não podia. Estava preso, o cinto de segurança emperrado, a fumaça me sufocando. Só sabia que, se não saísse dali, eu também morreria. Mesmo com o corpo ferido,
Sangue escorrendo pelo rosto, Vishwash não desistiu. Usou a perna para forçar ainda mais a abertura da fuselagem. Rastejou pelo chão quente, pela fumaça, pelo fogo, ignorando a dor que o consumia. Minhas mãos estavam em carne viva, mas eu nem sentia mais a dor. Só queria sair dali, viver. Quando finalmente conseguiu sair do avião, Vishwash não sabia o que pensar. Estava cercado por destruição, pelos corpos dos passageiros e tripulantes, pelo fogo que consumia os destroços do avião e o prédio que ele atingiu. Eu andei sem rumo, tentando entender o que tinha acontecido. Foi um choque tão grande que parecia surreal. Ele lembrou do irmão, Jai, que estava a bordo com ele. Com o coração apertado, Vishwash perguntou para os socorristas: "Onde está meu irmão? Ele está vivo?" Mas a resposta viria horas depois. Uma notícia devastadora. Ele era o único sobrevivente. Mesmo diante de uma dor insuportável, Vishwash encontrou forças para ligar para sua família, na Índia e em Londres, e dizer: "Estou vivo, estou bem." Palavras simples, mas que carregavam o peso de um milagre. Os médicos afirmaram que, apesar dos ferimentos e queimaduras, Vishwash não corria risco de vida e poderia receber alta em poucos dias. Mas o trauma, a dor emocional e a sensação de perda são marcas que ele vai carregar para sempre. Sobreviver a isso tudo mudou minha vida para sempre. Eu penso constantemente nas pessoas que não tiveram a mesma sorte, em suas famílias, seus sonhos, suas histórias interrompidas de forma brutal. Eu sobrevivi, mas não sei porquê. O relato de Vishwash não é apenas um testemunho de sobrevivência física, mas uma lição sobre a fragilidade da vida e a força do espírito humano. Ele nos mostra que, mesmo diante do pior, a esperança pode florescer. E agora, enquanto a investigação sobre as causas do acidente continua, o mundo inteiro espera respostas para que tragédias assim nunca mais se repitam. Enquanto o mundo se recupera do choque causado pelo acidente do Boeing 787-8 Dreamliner da Air India, uma pergunta permanece urgente: o que realmente causou essa tragédia? Em casos de acidentes aéreos tão devastadores, a resposta quase nunca é simples. Muitas vezes, é uma combinação de fatores: falhas técnicas, erro humano, condições climáticas adversas ou até mesmo problemas estruturais, que culminam em um desastre. Até o momento, as investigações oficiais apontam para uma série de indícios que podem ajudar a entender o que aconteceu naquela fatídica manhã na Índia. Logo após o impacto, as autoridades locais e internacionais iniciaram uma análise minuciosa das caixas pretas do avião, o chamado gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo, dispositivos essenciais para reconstruir os últimos momentos antes da queda. Segundo relatos preliminares, o avião decolou do Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Nova Delhi, rumo a Londres, com escala prevista em Dubai, uma rota muito comum para a Air India, conhecida por sua longa história na aviação civil. O Boeing 787, apelidado de Dreamliner, é uma das aeronaves comerciais mais modernas e tecnológicas do mundo. Projetado para oferecer eficiência e segurança superiores, ele foi alvo de grande expectativa desde seu lançamento. Porém, nenhuma tecnologia pode garantir 100% de segurança, especialmente quando fatores imprevistos entram em cena. Nos primeiros segundos após a decolagem, o que deveria ser uma subida suave para os céus se transformou em um pesadelo. Dados indicam que a aeronave não conseguiu ganhar altitude, ficando a apenas 190 metros do solo, uma altura ínfima para um avião projetado para voar a dezenas de milhares de metros. O que teria impedido esse progresso? Foi uma falha mecânica? Um erro da tripulação? Ou algo mais complexo? Uma das hipóteses levantadas é a falha no sistema hidráulico, responsável pelo controle dos flaps e do trem de pouso. Testemunhas no solo relataram que o trem de pouso ainda estava abaixado no momento da queda, assim como os flaps não estavam posicionados corretamente para o voo. Esses detalhes indicam que algo deu errado desde o início, comprometendo a aerodinâmica da aeronave. Além disso, a última comunicação dos pilotos para a torre de controle, um pedido desesperado de socorro com as palavras "Mayday", sem potência, sem sustentação, aponta para uma perda crítica de força nos motores ou algum problema severo nos controles. Investigadores também consideram as condições climáticas no momento. Relatórios apontam para uma neblina densa e ventos instáveis que poderiam ter dificultado a decolagem. No entanto, especialistas em aviação reforçam que o Dreamliner
foi projetado para lidar com essas condições e que pilotos experientes, como o capitão Sumet Barbal e o copiloto Clive Kundar, somando 9.000 horas de voo, deveriam ter conseguido superar esse desafio. Logo, a possibilidade de erro humano ganha força como uma das linhas de investigação, embora ainda sem evidências concretas. Será que uma falha na comunicação entre a tripulação? Ou uma decisão precipitada no momento crítico? Mais um aspecto inquietante emergiu. Relatos de possíveis problemas técnicos anteriores com aquele mesmo avião, registrados em manutenções recentes. Embora não confirmado oficialmente, rumores dentro da indústria sugerem que a aeronave pode ter apresentado alertas de sistemas eletrônicos, possivelmente ignorados ou subestimados. Tudo isso abre espaço para teorias conspiratórias e especulações, algumas das quais circulam pelas redes sociais e fóruns de aviação. Uma delas questiona se o avião teria sido sabotado devido a tensões políticas ou interesses econômicos. Outros levantam a possibilidade de falha em peças fabricadas por terceiros, devido a padrões de qualidade comprometidos. Por mais que essas teorias possam soar como especulações infundadas, é natural que tragédias desse porte gerem buscas desesperadas por respostas, e nem sempre as respostas são simples ou transparentes.